Fala pessoal, como vocês estão? Começando mais uma aula do nosso material, Fundamentos de Matemática Elementar. Você já viu uma proposição formada a partir de outras, P, Q e R. Essas proposições P, Q e R vão formar uma nova proposição, chamada V, que vai ser nossa tautologia. Mediante o emprego dos conectivos que nós já conhecemos, conectivo de disjunção e conectivo de conjunção. Esse Vzinho que está aparecendo entre parênteses é disjunção, uma proposição ou outra proposição. E esse chapeuzinho que parece acento circunflexo é a conjunção, uma proposição e outra proposição. De modificador, esse símbolo que parece o tio, é a negação de uma proposição. Exemplo, uma proposição qualquer. Dom Pedro I descobriu o Brasil. A negação dessa proposição é eu dizer que Dom Pedro I não descobriu o Brasil. Esse modificador é o mudar, modificar o valor lógico. Se é verdadeiro, fica falso. Se é falso, fica verdadeiro. A bandeira do Brasil é vermelha. É uma proposição falsa. A negação dessa proposição é eu dizer que a bandeira do Brasil não é vermelha. Isso mesmo que nós acabamos de fazer. Se a proposição é falsa, a negação dessa proposição é verdadeira. Se a proposição é verdadeira, a negação será falsa. Ou de condicionais. Condicionais que nós vimos na aula passada. Essa seta virada para a direita, condicional se, então. Se P, então Q. Ou a outra condicional, se e somente se. P, se e somente se, Q. Que é essa seta apontando para as duas direções, esquerda e direita. Dizemos que V, que é a nova proposição, formada por P, Q e R, entre outras proposições, é uma tautologia. Essa tautologia também pode se chamar proposição logicamente verdadeira. Pessoal, se é uma proposição logicamente verdadeira, essa nova proposição chamada tautologia, ela vai ser falsa? Não, pessoal, ela vai ser verdadeira somente. Agora eu falarei sobre exemplos. Pessoal, esse exemplo aqui é muito simples, nada foge do que a gente já viu em aulas anteriores. Se P em negação de Q, então Q ou P. Essa é a nossa proposição logicamente verdadeira. P sendo verdadeiro, Q também sendo verdadeiro. A negação de P é dizer que P é falso. A negação muda o valor lógico. Se é verdadeiro, fica falso. P em negação de P. Se P é verdadeiro e negação de P é falso, se uma delas for falsa, a conjunção já é falsa. Agora a disjunção entre Q e P. Se Q é verdadeiro e P também é verdadeiro, a disjunção entre elas é verdadeira também. Aí que tá o segredo. Essa condicional tem duas verdadeiras. Se tem duas verdadeiras, é verdadeiro também a condicional. Falando no condicional pelo fato de ter o símbolo de condicional. Se P, então Q. Porém, essa proposição toda é uma tautologia. Por isso que o valor lógico é verdadeiro. Como mostrado na tabela, as outras linhas elas funcionam desse mesmo jeito. Independentemente do valor do P ou do Q, a tautologia continua com o valor lógico verdadeiro. Tautologias são proposições logicamente verdadeiras. Agora existem as proposições logicamente falsas. Se as proposições logicamente verdadeiras, o valor lógico é só verdadeiro, então as proposições logicamente falsas terão só valor falso, independente do valor de P e Q. Seja F. F por quê? Proposições logicamente falsas. F de falso. Proposições formadas a partir de outras, P, Q, R, entre outras proposições, mediante o emprego de conectivos. Conectivo de disjunção é se uma delas for verdadeira e a outra for falsa, continua verdadeiro. Conectivo de conjunção, se uma delas for falsa, aí a proposição toda de conjunção é falsa. Ou de condicionais, se, então, se e somente se. Condicional se, então, esse condicional só é falso se a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Ou seja, se P for verdadeiro e Q for falso, a condicional toda será falsa. Porém, se isso não acontecer, é tudo verdadeiro. Só continua a mesma coisa das tautologias. O que muda é o valor lógico. Tautologias logicamente verdadeiras. Agora, as proposições logicamente falsas terão valor falso, sempre. Vamos agora, por exemplo, entendermos melhor o que acabamos de falar. P em negação de P é uma proposição logicamente falsa. Isso daqui é uma conjunção, pessoal. Ao mesmo tempo é uma proposição logicamente falsa, pois terá somente valor falso, sendo verdadeiro. Se P é verdadeiro, a sua negação será falsa. A conjunção entre uma proposição e a sua negação sempre será falsa,
Porque lembra, numa conjunção, se uma proposição for falsa, a conjunção toda é falsa. Não importa se é a primeira proposição, se a segunda sempre será falsa. A segunda linha acabei de falar, se uma delas for falsa, a conjunção toda é falsa. P é falso, negação de P é verdadeiro. Porém, se uma delas é falsa, a conjunção é falsa. Segundo exemplo, pessoal, explicarei a primeira linha e a segunda linha. A terceira e a quarta deixarei como um desafio para vocês. Só seguirem os mesmos passos que eu explicarei aqui para vocês, pessoal. A proposição logicamente falsa é a seguinte: ela possui o condicional se e somente se. P, se e somente se, que. A proposição P é P ou negação de que. Toda essa proposição é a proposição P. É para representar a primeira proposição, entendeu? A representação da segunda proposição, que é que, né, diz a seguinte: negação de P e que. Agora, lendo essa proposição logicamente falsa toda, fica assim: P ou negação de que, se e somente se, negação de P e que. Agora sim, vamos para a tabela. Se P for verdadeiro e que também for verdadeiro, a negação de P será falsa e a negação de Q também será falsa. E lembrando também que a negação, ela tira, se for verdadeiro, fica falso. Se for falso, fica verdadeira. Estou repetindo, pessoal, para vocês não fugirem do raciocínio. Observar que é tudo simples. Dando continuidade, P ou negação de Q. Se P é verdadeiro, a negação de Q é falsa, porém continua verdadeiro, porque uma disjunção, se uma for verdadeira e a outra for falsa, continuará verdadeiro. Negação de P e Q. A negação de P é falsa, que é verdadeira. Porém, numa conjunção, se uma delas é falsa, a conjunção toda é falsa. Agora para a proposição logicamente falsa. Esse condicional que está aparecendo aí, se somente se, só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras ou se ambas forem falsas. Se uma delas for verdadeira e a outra for falsa, é falso. Ou se uma delas for falsa e a outra for verdadeira, é falso também. P ou negação de que, nós vimos que é verdadeira, tá certo. Para ser verdadeira, a outra também tem que ser verdadeira, bora ver. Negação de P e que é falsa. Então essa proposição toda é falsa. A proposição logicamente falsa sempre terá valor falso. Agora falarei a segunda linha, porque eu falei para vocês que eu vou deixar a terceira e a quarta como desafio para vocês. A segunda linha diz que P continua verdadeiro, Q é falso, não é mais verdadeiro. A negação de P é falsa, porque se P é verdadeiro, negação de P é falso. Negação de Q agora vai ser verdadeiro por conta do Q ser falso. P ou negação de Q. P é verdadeiro, negação de Q também é verdadeiro. Numa disjunção, se as duas são verdadeiras, continua verdadeiro. Negação de P e Q. Negação de P é falsa, Q também é falsa. Numa conjunção, se houver pelo menos uma falsa, toda conjunção é falsa. No caso aí, tem duas falsas, aí que é falsa mesmo. Por último, temos a proposição logicamente falsa. P e negação de Q, se somente se, negação de P e Q. P ou negação de Q é verdadeira. Agora, segundo esse condicional, se uma é verdadeira, para ser verdadeiro, a outra também teria que ser verdadeira. Negação de P e Q é falsa, que nem nós vemos. Então, por isso que o valor lógico dessa proposição logicamente falsa continua falsa. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado muito do conteúdo. Se inscreva aqui no canal que isso ajuda muito, pessoal. Próximos tópicos que nós iremos ver é relação de implicação e relação de equivalência. Deus continue nos abençoando. Compartilhe para várias pessoas que isso ajuda muito.